terem concedido esta oportunidade. Que na verdade são pessoas que eu cresci a admirar e nós somos privilegiados, na verdade, de estarmos a viver um tempo como esse e com líderes como esses ainda vivos. Amém. Amém. Queria também agradecer o líder Afonso, não está aqui. Ele é que foi o principal conspirador para eu estar aqui. Quero agradecer a Deus pela vida dele. Que é também um jovem que eu admiro bastante, que vos tem liderado com muita sabedoria. E da próxima vez, quando eu me encontrar com ele, vou lhe dizer que quando eu crescer, quero ser como ele. Ele tem um senso de humildade que eu admiro bastante. E coisas como essas nos tocam sobremaneira. Trago saudações de Maputo. Amém. Amém. Não gosta de Maputo? Trago saudações de Maputo. Amém. Amém. De toda a igreja, todos os irmãos, do nosso líder, o pastor Rogério. Amém? Amém. Para quem não me conhece, chamo-me Matias, irmão Matias. Sou jornalista de profissão, de formação e de profissão. Sou advogado. Sou um pequenino empreendedor. E sou aquilo que é mais importante, sou pregador da palavra. Amém? Para dizer o quê? Que é possível conciliar todas essas coisas e ministrar a palavra de Deus. Amém? Há muitos que dizem que não tem tempo. Amém? Tem também que ver com a forma como conheces a Deus. Amém? Há quase 4 anos, ou 5, que não venho para cá, estava cheio de saudades vossas. E a vida tem sido muito corrida. De tal sorte que eu acredito que a minha vida deve para ser vivida por 3 pessoas. Mas Deus nos tem dado a graça de, com todas essas correrias, podermos estar aqui. Amém. Mas também porque eu tenho um apreço muito especial e uma responsabilidade muito especial pelos jovens. Amém. Eu vos amo muito. Pode não acreditar, mas eu vos amo muito. Amém. Eu vos amo muito. Eu estava a contar as horas para vos ver. Amém. Durante esses 5 anos, veja só. Estava a contar as horas para vos ver. Porque eu acredito que o futuro deste país não é a agricultura. O futuro deste país não é o gás que está no Rovuma. O futuro deste país são os seus recursos humanos. Amém. Se eu estiver a falar difícil, levanta a mão e diz, não estou a entender. E se falarmos desses recursos humanos, o irmão vem pedir para aproximar o microfone, mas eu sempre falo com o microfone baixo porque tenho uma voz muito grossa. Então sempre acredito que as pessoas estão a me ouvir. Amém. Dizem que eu engoli o microfone quando era criança. Então por isso tenho a tendência de falar sem microfone. O que eu estava a dizer, que o futuro deste país não está nos seus recursos naturais. O futuro deste país
está nos seus recursos humanos. E um país com a sua pirâmide etária em mais de 50% dominada por jovens, o maior investimento que se pode fazer é equipar os jovens. O maior investimento que se pode fazer é entregar aos jovens ferramentas para eles poderem enfrentar o futuro com responsabilidade. Todas essas pessoas que vocês veem e que estão a liderar o país, essas pessoas... E nós vamos assumir o país. Amém. Estão com medo? Ok. E nós vamos assumir este país. Portanto, temos uma grande responsabilidade de equipar os jovens para que os jovens tenham instrumentos suficientes para, com muita excelência, com muita dedicação, assumirem as grandes e várias esferas deste país. Amém. Amém. Parece que vocês não querem, mas se não quiserem, não tem problema, eu vou lá. E depois eu vir-vos contar como é que é. Amém. E este equipar de jovens, esse dar instrumento aos jovens, este capacitar jovens, não se faz com palestras motivacionais. Não se faz com coaches. Não se faz com um outro tipo de palestra. Esse equipar de jovens se faz com a palavra de Deus. Amém. Porque os livros que nós lemos das fórmulas milionárias e tudo quanto outras coisas que nós conhecemos, isto é a parte intelectual do homem. It goes in the mind, vai na mente do homem. A palavra motivacional vai à sua mente. Aí você me pergunta, há muitos livros sobre sucesso que dava para nós rasgarmos todos os livros e distribuirmos cada um uma página. E mesmo assim, iríamos continuar sem sucesso. Do you know why? É porque a palavra intelectual, ela vai à mente, mas a palavra de Deus vai ao coração. E o coração é que é capaz de liderar o ser humano à sua própria transformação. A mente do homem, ela é transformada se o coração estiver pronto para entrar num processo de transformação. Eu não disse que é mau ir às palestras motivacionais. Eu não disse que é mau ser coach de sucesso. Eu disse que a verdadeira transformação ocorre através da palavra de Deus. Amém. E se nós investirmos na palavra de Deus, aí sim estaremos a dar um grande passo para a transformação da sociedade. Todos os adultos que não prestam, que você conhece, são jovens que não tiveram instrução. Sabia disso? Todos os adultos, aqueles que você imagina que não prestam, são jovens que não tiveram instrução. Portanto, é nossa responsabilidade, enquanto jovens, buscarmos instrução. E, acima de tudo, conhecermos a palavra de Deus. Porque ela é que entra no seu coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios que de tudo quanto tens que guardar, guarda bem o seu coração. Porque dali é que procede as fontes da vida. Amém. Amém. So, é nossa responsabilidade falar ao coração do homem. É nossa responsabilidade falar ao coração dos jovens. É nossa responsabilidade ministrarmos para os jovens.
para os jovens liderar um verdadeiro processo de apropriação de responsabilidades. Amém. Já falei muito. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Gênesis 26. Queria pedir à organização se pudesse me entregar um irmão para vir aqui à frente, para sentar ali. O trabalho dele é só ler a Bíblia. Um irmão que fez bem a 10ª classe e que lê bem. Amém. Porque temos problemas sérios. Eu era professor na universidade, deixei de dar aulas. Abram comigo as vossas Bíblias no livro de Gênesis 26, já todos estamos lá. Os que têm um notebook, os que estão a anotar, estaremos no Gênesis 26, 19. Vamos para Neemias 6, 9 e vamos para Daniel 3, 16. É sobre isso que vamos falar. E vou tentar ser muito rápido e sucinto, que se Deus me der a graça. Amém. Eu disse Gênesis, para os que estão a anotar, 26, 19, Neemias 6, 9 e Daniel 3, 16. Irmão, até 22. Assim diz a palavra no livro de Gênesis 26, 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali e cavou ainda outro poço, por este não contenderam. Pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Amém. Vou ler a minha versão. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Diga comigo, águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, chamou aquele poço Ezeque. Diga comigo, Ezeque. Porque contenderam com ele. 21, então cavaram outro poço e também porfiaram com ele. Por isso chamou Sitna. Diga comigo, Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não o porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote. Diga comigo, Reobote. Sublinha na sua Bíblia, Ezeque, Sitna e Reobote. Bom, se tu tens aquele hábito de não querer sublinhar a Bíblia porque tem medo de estragar, I'm so sorry. Então registra no outro lado. Sublinha Ezeque, Sitna e Reobote. Vamos no livro de Neemias 6, 9. Esqueci de dizer que tinha que ser um irmão rápido. Então temos Neemias 6, 9. Yes. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém. Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Pois, agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Sublinha ali na sua Bíblia, esforça as minhas mãos. Daniel 3,16.
Daniel 3:16. Yes. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Sublinha na sua Bíblia: não necessitamos de te responder. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer. Foi lida a sua palavra, abençoa a sua palavra. Espírito Santo, e eu oro pela graça da revelação da sua palavra. Espírito Santo, Senhor, que a sua graça esteja sobre este lugar. Dá-me a graça para falar, dá-me a graça para ministrar. Dá-me a graça da revelação da sua palavra. Espírito Santo, aos meus irmãos, dá a graça de ouvir e compreender. Quero repreender todo espírito de desatenção, quero repreender todo espírito de sono, quero repreender todo espírito de incompetência, quero repreender todo espírito de falta de entendimento. Espírito Santo de Deus, que o seu agir seja real neste lugar. Senhor, cubra-nos, ó Deus Pai, com o seu poder. Coloca os seus anjos em redor desta Assembleia. Guarda-nos, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. 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 Sisters and brothers, agora apertem os vossos cintos. A preocupação de qualquer crente é ver na sua vida o cumprimento das promessas de Deus. Amém. A preocupação de todo crente é que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. E de preferência, que seja o mais rápido possível. Because we don't have time. Amen. Gostaram dessa parte? E nós vivemos olhando sobre essas promessas, ouvimos essas promessas e direcionamos as nossas vidas para que essas promessas se cumpram nas nossas vidas. Porque a palavra, ela já foi liberada. E tendo ela sido liberada sobre tudo aquilo quanto nós somos e seremos, essa palavra, ela é imutável, não muda de geração em geração. Amen. Amen. So, se a palavra já foi liberada, a palavra já existe lá há mais de 2000 anos, a questão é, por que estamos a demorar nós também vivermos tudo aquilo de bonito que a Bíblia diz? Why is it take so long? Por que está a levar muito tempo para se cumprir todas aquelas promessas que foram ditas a nosso respeito? E nós vivemos uma vida todos arrasca. When it's gonna happen? When it's gonna happen? Quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Nós todos estamos preocupados em saber quando é que vai acontecer, porque estamos atrasados. E aí as circunstâncias da vida entram. Alguma coisa qualquer é injetada no nosso corpo. E nós nos convencemos que aquilo apenas são letras que estão na Bíblia. Que aquilo não vai acontecer. E aí, o versículo famoso que os irmãos possam adotar é Mateus 5:3, que diz assim: os humildes herdarão o reino de Deus. What does it mean, sisters and brothers? Ficamos todos convencidos que, eu sou humilde. Ali nós confundimos a nossa falta com humildade. O diabo, ele trabalha na nossa mente o suficiente para esse ser o versículo da nossa vida. Tem que ser o versículo da nossa vida, mas quando compreendido corretamente. Sisters and brothers, pobreza não tem nada a ver com humildade. E o sucesso não tem nada a ver com arrogância. I'm coming there.
Você pode ser pobre e arrogante. Mas sabe por que a sua arrogância não se manifesta? Porque você precisa de materiais para a sua arrogância se manifestar. So, don't be confused. Não olha para essas pessoas a pensar que são humildes. They just don't have a chance. Eles só não têm uma chance para mostrar quem realmente essas pessoas são. Amen. Amen. Tal também como o sucesso, ele não tem nada a ver com arrogância. Se eu ponho um fato bonito como esse que eu pus hoje, não tem nada a ver que esse fato transforma o meu ser. Amen. Simplesmente ando um bocadinho com style. Amen. But the point is, a humildade, ela tem a ver com o espírito humano. Não tem nada a ver com as coisas. Amen. Então, nós somos convencidos o suficiente de que não ter é um estado normal, porque nós temos que ser humildes. The devil is a liar. Não é verdade. Não ter não é bom. Não gostaram dessa parte? Então, as pessoas ficam convencidas com as circunstâncias que lhes dão na vida e começam a desistir. Começam a deixar de fazer planos. Começam a deixar de sonhar. Começam aquelas coisas que escreveram, que até parecem muito mirabolantes, começam a acreditar que são de facto mirabolantes. Eles simplesmente deixaram de acreditar que aquilo é possível exatamente por causa das circunstâncias, porque as promessas de Deus estão a levar muito tempo em se cumprir na sua vida. Amen. Amen. Olha, o convite nesta manhã é: olha para a sua vida e tenta identificar as promessas de Deus na sua vida. Amen. Olha para a sua vida e tenta identificar as promessas de Deus na sua vida. E cria um mecanismo em que a sua vida é direcionada para essas promessas. Você não deve ser frustrado. Amen. Você não pode deixar que o espírito da crise, o espírito da dificuldade, o espírito do idai acabe consigo. Amen. You cannot allow that. Você não pode permitir isso. E a coisa mais engraçada nesta vida é que ninguém vai defender a sua vida para além de você mesmo. Amen. Na nossa vida existem aquilo que se chama tarefas indelegáveis. What does it mean, sisters and brothers? São tarefas que nós não podemos delegar ao outro, não podemos dar ao outro. Amen. Por exemplo, tomar banho. Você pode ser rico o suficiente, but my friend, you need to go in that bathroom. Você pode ter as melhores condições possíveis, but there are things que você é responsável. Você que tem que fazer. É você que tem que olhar para as promessas de Deus na sua vida e agir sobre essas promessas. Há problemas? Yes, há problemas. Há dificuldades? Yes, há dificuldades. Há crise? Yes, há crise. Show me any place onde não há crise. Mostra-me algum lugar, mostra-me só algum lugar onde não há dificuldades. E eu pago um bilhete para você ir para lá. Porque na beira é muito difícil. Yeah, é difícil. But sisters and brothers, I was born here. Porque aqui as coisas estão difíceis. Yeah, find a way, my friend. Procura um caminho. É isso que nós vamos falar nesta manhã. O título da nossa ministração nesta manhã é A Caminho de Rehobote, Passando pelo Fogo. Os que estão a anotar, escrevam: A Caminho de Rehobote, Passando pelo Fogo.
a caminho de Reobote, passando pelo fogo. Na primeira parte da Bíblia, onde nós lemos, conta essa história de Isaac. Amém. Quantos conhecem Isaac? Amém. Na primeira parte da Bíblia, nós lemos, conta essa história de Isaac. Isaac, com os seus 40 anos, diga comigo, 40 anos. 40 anos. E nós, os jovens, temos um problema sério com os anos. Quando os anos começam a passar, começamos a ficar muito pressionados. Começamos a ficar estressados. Isaac, com 40 anos, a Bíblia diz que ele ouviu da parte de Deus que as promessas que haviam sido feitas para o seu pai, essas promessas o seguiriam. Amém. As promessas que Deus fez a Abraão, o pai da fé, essas promessas iriam seguir ao seu filho Isaac. A Bíblia diz que Deus abençoou Abraão com toda a sorte de bênçãos. Está escrito assim na sua Bíblia ou não? A Bíblia diz que Deus abençoou Abraão com toda a sorte de bênção. Antes de abençoar Abraão, quando Abraão estava a duvidar da promessa de Deus na sua vida, Deus apareceu para Abraão, Abraão estava numa tenda. E Deus disse, o problema dele era ter filho. Amém. Filho, it's not literally filho. Não é literalmente filho. Amém. Filho significa gerar alguma coisa para dar continuidade de alguma ideia. Filho significa gerar alguma coisa para dar conta, para dar continuidade de um projeto. Esse é o entendimento de filho. Amen. It's not about biological son. Não tem nada a ver com filho biológico. Amen. Tem a ver com desenvolver frutos. Tem a ver com desenvolver resultados. Amen. Diga comigo, diga ao seu irmão, produza resultados. Produza resultados. Sisters and brothers, we talk too much. Nós falamos muito. Resultados que é bom zero. We talk too much. Entra na igreja, poeira. Resultado, too much. Os crentes são as pessoas mais que ninguém conta com eles na sociedade. Why is that? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Mas quando está a tratar de assuntos mais sérios dessa sociedade, nós nem sequer sabemos qualquer coisa. Diga comigo, produza resultados. Produza resultados. Tenha aquilo que eu chamo de ABR. I'm telling you what is that? Abordagem baseada em resultados. Tudo aquilo que você fizer, aborde essas questões na perspectiva de ter um outcome, de produzir um resultado. Amen. You just don't live. Você não vive só de qualquer maneira. Você não trabalha só de qualquer maneira. Trabalha porque não pode ficar em casa. Vem à igreja porque na tua casa é muito fechado e aqui pelo menos areja. Tem medo de ficar com calor. Venha para um culto como este, na esperança de ouvir alguma coisa que te faz produzir resultados. Diga comigo, produza resultados. O problema de Abraão, era produzir filhos, era produzir resultados. Amém. Então ele todo amuado dentro da sua tenda, está a contender com Deus, quando é que Deus vai lhe dar um filho. E Deus disse, Abraão, saia da sua tenda. Por quê? Porque na maior parte das vezes, it has to do in where we are. Tem a ver onde nós estamos. A partir da tenda, não era possível ver a promessa. A partir da tenda, o que era possível era produzir uma reclamação, zangar com Deus e acreditar que os humildes herdarão o reino de Deus.
Deus disse para Abraão, come on guys, sai lá da tenda. Sai lá da tenda, because I'm about to show you something. Diga ao seu irmão, saia da tenda. Saia da tenda. Abraão, quando saiu da tenda, Deus disse, agora olha para os céus. Agora a tua perspectiva mudou. Olha para os céus. Can you count the stars? Você consegue contar as estrelas que estão lá? Ok, as estrelas estão muito longe. Aqui onde nós estamos, você consegue contar essas areias? Esta é a minha promessa para si. Essa promessa, sisters and brothers, a Bíblia diz que as promessas que Deus havia feito para Abraão iriam seguir Isaac. Agora Isaac tem 40 anos. Isaac agora tem 40 anos, conseguiu uma bela dona chamada Rebeca. Amém. E está a viver a vida. Saiu com a promessa de Deus. Foi a um sítio chamado Gerar. Diga comigo, Gerar. Foi a Gerar. Chega em Gerar. Crise em Gerar. As coisas não estão a sair. Como é que se diz aqui em cena, as coisas não estão a sair? Lá dizem, I'm too my home. Pinto, o que é? Come on. Vocês estão portugueses, tinha me esquecido. As coisas não estavam a funcionar. As coisas não estavam a funcionar. Há crise em todo lado. Mas a promessa está lá, que as bênçãos do seu pai seguirão assim. Isaac, dentro da crise, dentro das promessas, conseguiu encontrar uma saída. I'm about to dig the walls. Eu vou começar a cavar poços. Hey! Isaac, dentro da crise, irmão Dimo, não é? Dentro da crise, irmão Dimo, Isaac descobriu que existe uma promessa. I don't know what God is going to do. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei se é certamente aquilo que Deus prometeu ao meu pai é isto que vai fazer. And I don't know how he's gonna do it. Mas as promessas estão aqui. So, what I'm gonna do? O que é que eu vou fazer? Isaac começou a cavar poços. A Bíblia diz, sisters and brothers, que quando ele começa a cavar poços, cavou o primeiro poço ali onde você leu na sua Bíblia. Deu aquele poço o nome de Ezeque. Amém. Quando ele estava a cavar, a Bíblia diz que Isaac começou a prosperar mais que todos da região. E existia um senhor muito cruel, um senhor muito mau, chamado Abimeleque. Diga comigo, Abimeleque. Abimeleque era o rei de Gerar. Gerar é capital da Filístia. Amém. Onde vivem os filisteus. Amém. Gerar, em hebraico, significa o lugar onde anoitece. It's a dark place. Gerar é igual a um sítio como Beira, onde você acredita que nada acontece. E você tem urgência de ir para Maputo. Olha para o seu irmão. Diga, it's not about places. Não é sobre lugares. Não é sobre lugares. Isaac estava em Gerar, no sítio escuro, a ser dirigido with the most brutal king called Abimeleque. Isaac cavou o poço. Quando cavou o poço, a Bíblia diz que Abimeleque veio e tapou o poço. Sisters and brothers, a maior parte de nós aqui está a lidar com Abimeleque, mas não sabe. You're trying to do something, but there is a force. Há um poder estranho que tenta tapar tudo aquilo que você tenta fazer. Há um espírito que você precisa de identificar, que faz com que você comece um projeto e não termina. Os seus projetos acabam no papel. Because alguém pegou naquele papel e depois no poço e tapou o poço.
That spirit, sisters and brothers, the Bible called them Abimelech. Amen. Abimelech é o mais cruel. Abimelech é o espírito que opera na dimensão de frustração. Abimelech é o espírito que opera na dimensão de te desincentivar. É o espírito que opera na dimensão de retirar as suas habilidades. É o espírito mais grave que atua na dimensão de fazer duvidar se aquilo que Deus colocou em si, it's going to happen. So, we have this guy, Isaac. Desculpa, irmão, está muito calor. Isaac cavou Ezequiel. Abimelech veio e tapou. A Bíblia diz que Isaac saiu, foi cavar Sitna. Amen. A Bíblia diz que Abimelech veio de novo. You tried something. Você está a lutar para tentar fazer alguma coisa. Você cavou um poço e taparam. Agora está a tentar o outro. Está a tapar. Abimelech veio e tapou. Isaac podia sentar numa pedra e dizer: God, why are you doing that to me? Deus, por que você está fazendo essas coisas comigo? Há uma promessa sobre mim que colocou sobre meu pai. Why does it promises not come to pass? Por que essa promessa não vem? Mas Isaac, I love that guy. Isaac. A Bíblia diz que quando taparam Sitna, Isaac cavou Reobote. Ezequiel, Sitna, Reobote. Ezequiel é o sítio do começo. Ezequiel é o projeto of something that you want to do, que vai te levar ao destino. Amen. Diga ao seu irmão: começa com Ezequiel. Começa com Ezequiel. Se tapar Ezequiel, abre Sitna. Se tapar Sitna, abre Reobote. Sisters and brothers, it's not about place. Não tem nada a ver com lugares. Está aqui Isaac no meio de Gerar, a ser liderado por Abimelech. Amen. Num sítio escuro, onde ninguém tem perspectiva de nada, Isaac está a abrir poço. Now, what is the revelation here? Qual é a revelação aqui, sisters and brothers? Poço. Poço. It's not a physical well. Não é um poço físico. Amen. Poço é fonte de qualquer coisa. Poço é fonte de qualquer coisa. You need to dig somewhere. Não me pergunta onde, mas começa a cavar. Não me pergunta como, mas começa a cavar. Não me pergunta em que dia começa a cavar. Just dig the wall. Just dig the wall. Come on, sisters and brothers. De algum lugar temos que montar o Ezequiel. De algum lugar temos que montar o Ezequiel. Irmão Jimo, é difícil. Mas Ezequiel tem que começar. É terrivelmente difícil. Abimelech is watching you. Abimelech sabe o que você está a fazer. Abimelech sabe o que você está a pensar. Mas Abimelech não sabe de uma coisa. I'm not gonna stopping. Não vou parar. Não vou parar. Não vou parar. I'm digging the wall. I'm digging the wall. Eu vou cavar. 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 Sisters and brothers, nós paramos de cavar. Nós paramos de cavar. Mas a Bíblia é muito clara. Se você já cavou e não cavou outro, now I have news for you. Tenho uma novidade para ti. Ezequiel, my friend, taparam. Você pode ter cavado Sitna e acha que as coisas estão difíceis. Já tentaste em primeiro e não conseguiste? Já não é possível tentar o segundo.
e você parou. I have news for you. Tenho novidade para ti. Sit now, my friend. It's gone. Tá paro. So, what we gonna do? Nós cavamos outro poço. Nós cavamos outro poço. Diga, eu cavo outro poço. Eu cavo outro poço. Sisters and brothers, Abimelech tem que acontecer uma coisa com ele. Tem que render. Because we are digging this wall. Nós vamos cavar esses poços. Ele tem que render. Mas ele não vai se render enquanto nós não tivermos a mentalidade sobre o destino onde nós vamos. Amen. Não importa aquilo que você começou. Chama isso de Ezequiel. Ezequiel é o princípio da escavação. Não importa onde você está. Aí onde você começou, chama-se Ezequiel. Tenha em mente que não vais parar no Ezequiel. You're going to sit now. Tenha em mente que se acontecer alguma coisa em Sitna, you keep digging. Você continua a cavar. Because you're going to Rehoboth. A Bíblia diz que no Rehoboth, Isaac prosperou, e prosperou, e prosperou, e prosperou. No final desse capítulo onde você leu, a Bíblia diz que Abimelech chamou seu amigo e disse, let's go to pay the visit to the guy. Vamos visitar o homem. Vamos conversar com o homem. We understanding how he dig the walls. Vamos para lá perceber como é que ele escava esses poços. Como é que ele consegue, nós tapando esses poços, ele continua a cavar. Sisters and brothers, your enemy are about to become your friends. Os seus inimigos estão para vir aprender consigo. Em como você é corajoso. Em como você cava. Em como você persegue. Em como você continua. Come on, sisters and brothers. We're going to Rehoboth. Não tem nada a ver com o lugar. Não tem nada a ver com o sítio. It's about to dig. É sobre cavar. Olha para o seu irmão e diga que é sobre cavar. É sobre cavar. Amen. Quem está a ser abençoado nesta manhã? Quem está a ser abençoado nesta manhã? O que faz com que Abimelech haja do verbo agir nessa dimensão de tamanha crueldade, nessa dimensão de tamanha brutalidade, de pegar o seu esforço e multiplicar por zero. Agora vou falar de uma coisa que você vai acreditar. Tem a ver com uma coisa que se chama pressão. Amen. Tem a ver com uma coisa que se chama pressão. How pressure works. Como é que a pressão funciona? Abraão, o pai de Isaac, ele também estava na mesma situação. He was waiting. Ele estava à espera de um filho que seria gerado da sua esposa legítima. Amen. Sara, à espera de ter filhos. Reclamaram todas as coisas. Deus não deu filho. Porque Deus estava à espera do momento certo. Deus estava à espera que Abraão percebesse que há um Ezequiel que tinha que começar. Now watch. Abraão, na busca de ter filhos, eu disse filhos são resultados. Amen? Abraão, à espera de resultados. 70 anos, sisters and brothers. Mais 30, 100 anos. À espera de resultados. Nothing happened, my friend. And every day, he's talking with the Lord. Todos os dias, estamos com a Bíblia dentro da igreja, but nothing is happening, sisters and brothers. Aí você começa a perguntar, será que Deus de facto gosta de mim?
Será que Deus não gosta da minha irmã ou do meu irmão? A Bíblia diz que Isaac, que Abraão, não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. Diga comigo, não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. Há muitos que estão aqui que não estão aguentando com a pressão. A Bíblia diz que, não tendo ele aguentado com a pressão, preferiu fazer um corta-mato. Combinou com a esposa que podiam levar a criada para gerar resultados. Now watch. O resultado que eles tiveram não era o resultado de Deus. Amen. Sisters and brothers, há muitos de vocês que têm resultado nessas vossas mãos, mas não são resultados de Deus. Now watch. Abraão não aguentou com a pressão. De tal não aguentar com a pressão, arranjou uma solução. Fora do alinhamento de Deus. Fora das promessas de Deus. Tão pressionado que gerou um resultado chamado Ismael. Sisters and brothers, muitos de vocês têm Ismael nas mãos. O resultado que não é resultado de Deus, que é resultado de você não aguentar com pressão. Diga comigo, aguenta a pressão. Não permita que a pressão sobre ti te faça gerar Ismael. Não permita que a pressão sobre ti te faça gerar Ismael. Porque Ismael é muito difícil de lidar com ele. It's not from God. Ismael é resultado da sua própria habilidade. É resultado, mais do que habilidade, é resultado de você não aguentar com a pressão. Isaac nos ensinou a aguentar com a pressão. Olha para o seu irmão e diga, aguenta com a pressão. Aguenta com a pressão. Sisters and brothers, pressure will kill you. A pressão vai te matar. I'm telling you. A pressão da vida vai te matar. A pressão é terrível. A pressão é terrível. E nós não temos como fugir sobre isso. Irmão Jimo, a pressão vai te fazer você acordar de manhã e dizer que já cansei. Hoje só me apetece dormir. Olha para o seu irmão e diga, aguenta com a pressão. Aguenta com a pressão. Pressure will kill you, sisters and brothers. A pressão vai te matar. A pressão vai te destruir. Às vezes, por causa da pressão, você levanta de manhã e se pergunta, por que eu casei com essa mulher? Por causa da pressão, você acorda de manhã e pergunta, por que eu casei com esse jovem? Diga comigo, aguenta a pressão. Aguenta a pressão. A pressão vai te fazer perguntar, por que eu nasci nessa família? A pressão vai te fazer perguntar, por que eu tenho esse trabalho? Sisters and brothers, pressure will kill you. A pressão vai te destruir se você não aguentar com a pressão. But I have bad news. The pressure is everywhere. A pressão está em todo lado. A pressão está em todo lado. Vocês já ouviram falar de um país chamado Singapura? Em Singapura tem um prédio chamado Marina Bay. Marina Bay é um prédio que acho que tem 70 andares. São 3 prédios com 70 andares. Amen. 1, 2, 3, 70 andares cada. Em cima daquele prédio tem são 3 prédios separados. Em cima daquele prédio tem uma piscina com toneladas e toneladas de água. As pessoas pagam, e aquilo faz muito dinheiro para o governo de Singapura. As pessoas pagam para ir nadar lá, porque tu ficas a nadar, parece que estás a nadar no espaço. Tem um restaurante bonito lá. O que é que faz que aquilo seja mais bonito de Singapura e mais bonito do mundo? Isso é pressure. Aqueles 3 edifícios aguentam a pressão por metro quadrado. Porque aqueles edifícios, se não suportarem a pressão, a piscina vai arrebentar e vai entrar água. Por isso, sisters and brothers, há muitos de nós estamos a meter água. We are not handling the pressure. We are not handling the pressure.
Nós estamos a aguentar com a pressão. Olha para o seu irmão e diz, aguenta com a pressão. Pressure will kill you, sisters and brothers. A falta de emprego vai te fazer você fazer coisas mais incríveis que você pode imaginar. It's a pressure. A falta de namorado vai te fazer você fazer as coisas mais loucas dessa vida. It's a pressure. A falta de casamento vai te fazer as coisas mais mirabolantes desta vida. It's a pressure. Agora olha para o seu irmão e pergunta, você aguenta com a pressão? It's a pressure. É pressão, brother Gil. A pressão é terrível. Pressure will kill you, my friend. Pressão vai te fazer você fugir de casa. It's a pressure. A pressão vai te fazer você mudar de bairro. It's a pressure. Because você precisa de ter o quê? ABR. People are waiting for you. As pessoas estão à espera de você apresentar resultados. But at this moment you don't have, você não tem resultados. Pressure, my friend, will make you run. A pressão vai te fazer fugir. Olha para o seu irmão e diga, aguenta com a pressão. E eu quero jovens aqui que se sentem como aqueles prédios de Malásia, aplaudir ao Senhor a dizer, eu aguento com a pressão. Amen. Ah, não existem? Já estou quase para terminar. A Bíblia diz, vamos ler no livro de Neemias. Come on, God, help me here. Neemias 6:9. Irmão, vamos? Neemias 6:9. Pois todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos hão de enlargar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amen. Não vou contar a história de Neemias, vocês todos conhecem, amen. Neemias ia construir a cidade, amen. A Bíblia diz que tem aqueles nossos amigos, como é que se chamam? Os Sambalates, os Tobias, os Gizens e os Nudias. Todos esses, a Bíblia diz que procuravam nos atemorizar. Those kinds of friends que não fazem e não deixam fazer. Those guys, they have a spirit of Abimelech in them. Amen. Eles não fazem e não deixam fazer. E quando você tenta fazer, é um problema. Amen. Eles começam a produzir informações sobre você. Começam a produzir coisas sobre você. A Bíblia diz que eles procuravam nos atemorizar. Sisters and brothers, fear will kill you. O medo vai te matar. A injeção do medo, bastar te dar uma injeção de medo. You are done, my friend. Medo. A palavra medo é uma palavra latina. No latim, medo tem dois lados. De uma interpretação, chama-se phobos. Phobos é fobia. Esse é medo natural. Fobia. Se eu trouxer uma caixa de Maria Cafés aqui e espalhar aqui na sala, onde ver o que as irmãs vão fazer? Aquilo é o medo natural. É fobia. A natureza feminina não aguenta. Se entrar um leão para ali,
O irmão mais forte daqui há de ver o que é que ele vai fazer. That is phobos. Isso é medo natural. Mas existe demon, que é o espírito. When that thing jumps on you, reduz todas as suas capacidades e habilidades de fazer qualquer coisa. When that thing jumps in you, faz com que você comece a duvidar se você realmente é filho de Deus. A Bíblia diz que Pedro era um pescador profissional. Diga comigo, pescador profissional. A Bíblia diz que Pedro viu Jesus andar de cima das águas. Quando Jesus estava andando em cima das águas, Pedro, quando saiu, diz assim: It's a ghost. É fantasma. Por quê? Porque na natureza de Pedro, no ambiente de Pedro, no one can walk underwater. Ninguém pode andar por cima das águas. Para ele, aquelas são pessoas que morreram quando ele estava a pescar com eles. E agora são fantasmas. A Bíblia diz que ele disse que é fantasma. Jesus disse: não sou fantasma, vem comigo. Pedro, pôs pé na água, viu que não estava a afundar. Marcou 2 passos, começou a afundar. Marcou o primeiro passo, não afundou. O segundo, ao terceiro. Demon, sisters and brothers. When that thing jumps on you, não importa onde você está, você vai afundar. Não permita que o medo tome controle de você. Não permita que o medo assuma a sua vida. Amen. Porque o medo vai te destruir. Vamos ler a última parte da Bíblia, no livro de Daniel. É Daniel 3:16, right? Daniel 3:16. Assim diz a palavra. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Repita mais, irmão. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Amen. Sisters and brothers, aqui está outra história que vocês conhecem. Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Amen. A Bíblia diz, vocês conhecem a história? A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor levantou uma estátua para que eles pudessem adorar. Amen. A Bíblia diz que aqueles jovens que conheciam o seu Deus disseram que nós não vamos adorar o seu Deus. As pessoas perguntaram: Are you sure? Você tem certeza do que você está a dizer? Levaram os jovens para o rei. Seu rei, no way, not today. Nós não vamos nos prostrar ao seu Deus. Sisters and brothers, you don't say such a thing to a man like Nabucodonosor. Você não diz uma coisa como essa para Nabucodonosor. I'm telling you. Você não diz uma coisa como essa. Porque se você não está preparado para morrer ali mesmo, e de forma mais cruel possível, you don't say such a thing. Você não diz uma coisa como essa. Eles disseram: Rei, we're not going to bow. Nós não vamos nos prostrar a sua estátua. Do what you want. These guys. A Bíblia diz que Nabucodonosor gostava deles. Diga comigo, Nabucodonosor gostava deles. Só que Nabucodonosor tem um problema. Ele tinha feito um decreto que quem não se dobrar, he will be killed. E de forma mais cruel possível, in the furnace, na fornalha de fogo. Os jovens, a ver a fornalha arder, perguntaram: Are you not going to bow? Vocês não vão se prostrar? Não, rei. Nós não vamos prostrar. Nabucodonosor, are you sure?
sisters and brothers, Nabucodonosor, it's a most brutal and cruel king. É um rei, é uma força brutal e cruel. You don't say such a thing to him. Você não diz uma coisa como essa para ele. O pai de Nabucodonosor chama-se Nabopolassar. Nabopolassar tinha 17 anos quando nasceu Nabucodonosor. Nabucodonosor viu todas as coisas que o pai fazia. Amen. Na Babilônia, quando um homem fosse punido por alguma coisa, eles amarravam um braço deste lado, amarravam outro braço do outro lado, amarravam o pé deste lado, o outro pé deste lado, amarravam um cavalo deste lado, um cavalo do outro lado, e batiam aqueles cavalos, e rasgavam aquele homem. You don't say such a thing to Nabucodonosor. Você tem que estar preparado para morrer de forma mais cruel possível. E os jovens disseram, we're not going to bow. Nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos nos prostrar. Nabucodonosor disse, ok, DJ, 7 vezes. A Bíblia diz, the furnace becomes 7 times hotter. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Guys, are you sure? Vocês têm certeza mesmo? Os jovens disseram, we're not going to bow. Agora abra a fornalha. Todo esse papo, toda essa conversa, qual é o objetivo? Is to threaten them. É assustá-los. É colocar demos nele. It's a pressure. Diga comigo, aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Só que agora a pressão, o tal de aguentar a pressão já está num nível muito perigoso agora. The furnace is 7 times hotter. Agora abriram a fornalha. Guys, are you sure? Vocês têm certeza mesmo? Rei, nós não vamos nos prostrar. A Bíblia diz que Nabucodonosor disse a eles, agora vamos vos atirar para o fogo. Irmão Jimmy, eu posso imaginar, não está escrito na Bíblia, não está escrito na minha Bíblia, não está escrito na sua. Estou a imaginar um diálogo ali acontecer. Nabucodonosor a perguntar todas essas vezes, jovens, vocês têm certeza mesmo do que vocês estão a falar? Abra a fornalha. Estou a imaginar Sadraque, Mesaque e Abednego a perguntarem qual fornalha? A perguntarem qual fornalha? What fire? What fire are you talking about, Nabucodonosor? Que fogo que você está dizendo? All our life, em toda a nossa vida, nós estivemos sobre o fogo. In all my life, I've been under fire. Nós oramos para que o rei não invadisse Jerusalém. Invadiram. Nós oramos para que não destruíssem o templo. Destruíram. Nós oramos para que não nos levassem em cativo. Nos levaram. Nós oramos para que mantivessem a nossa dignidade. Tiraram a nossa dignidade. Nós oramos para que não mudassem nossos nomes. Mudaram. Nós oramos para que não mudassem a nossa dieta. Mudaram. What fire are you talking about? What fire? What fire? All my life, I've been under fire. Em toda a minha vida, eu estive no fogo. Nabucodonosor, eu nasci na beira. What fire are you talking about? What fire are you talking about?
What fire? Que fogo? Que fogo? Nabucodonosor, eu nasci na Beira. Eu vivia na cidade da Beira. Estudava na escola secundária de Mafabis. A ir todos os dias na escola. What fire are you talking about? What fire? What fire? Nabucodonosor, nós saímos da Beira com uma pastas nas costas para Maputo. What fire are you talking about? What pressure are you talking about? Qual é o fogo que você está a falar mesmo que eu não conheço? Olha para o seu irmão e pergunta: que fogo? Que fogo? Que fogo? Desde ontem. Provavelmente você está ali sentado. Desde ontem você não comeu. Que fogo que estão a falar para ti? Desde não sei que ano você está a procurar casar. Que fogo they're talking about? I've been on fires. Já fiquei não sei quantos anos sem emprego. What fire are you talking about? Brother Jim, tentamos criar as nossas empresas sem apelido, sem nenhum nome, sem ninguém na nossa família conseguir me fazer. What fire are you talking about? Pastor Amir, nós não temos esses apelidos bonitos. Nós não temos esses apelidos que abrem portas. Nós não temos familiares que vão nos facilitar. Na nossa família, ninguém antes foi advogado. Na nossa família, ninguém antes abriu empresa. What fire are you talking about? All my life I've been under fire. Em toda a minha vida, eu estive debaixo do fogo. Em toda a nossa vida, nós todos estivemos debaixo do fogo. What fire? Que fogo? Que fogo? Que fogo? Olha para o senhor uma pergunta: que fogo? Tudo o que nós fizemos até aqui, we have done it only by God. Tudo o que nós fizemos até aqui onde nós chegamos, fizemos confiando em Deus. Are you come to me to talking about fire? Você vem para mim e falar sobre fogo? Quando nós saímos de Jerusalém para a Babilônia, a Bíblia diz no livro de Isaías, eles eram atados aos pescoços sem roupa. Andar nus, devo imaginar homens e mulheres e crianças nus numa fila. Now are you talking about fire? Em toda a nossa vida, nós estivemos sob pressão. Que pressão? Nabucodonosor, você está a falar que vai me quebrar. Que pressão você está a falar que vai me destruir. There is no fire. There is no fire. I'm here to tell you. Eu vim para te dizer que não há fogo. Não há pressão. Aguenta a pressão. Coloca esse pé aí onde você está. Sisters and brothers, não tem sido fácil. Nunca foi e não vai ser. Nunca foi e não vai ser. Olha para o seu irmão. Pergunta: você aguenta a pressão por quantos metros quadrados? Os prédios de Singapura que eu disse só não se destruíram porque eles aguentam pressão por metro quadrado. If you cannot handle the pressure, vai acontecer aquilo que nós vamos dizer: vais meter uma ninga em água. Vais meter muita água. Diga comigo: eu aguento a pressão.
Eu aguento a pressão. Irmão Jimmy, sabe o que diz a Bíblia no livro de Mateus? Diz: ai daqueles que estiverem grávidas. Ai das mulheres que estiverem grávidas quando a guerra vier. When the war broke into Jerusalem, I don't know what's going to happen with the pregnant woman. Ai das mulheres grávidas quando a guerra explodir em Jerusalém. Sisters and brothers, não tem nada a ver com gravidez física. It means we are in the war. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência. Ai das mulheres grávidas. Por quê? Porque aqueles que não conseguirem correr, they will be killed. Vão ser assassinados. They will be crushed. Agora procura saber se você está grávida ou não. Because the war... Não tem nada a ver com grávida física. Mas para aqueles que não conseguirem correr. Because the war is coming. Daqueles que não conseguirem aguentar com a pressão. Você vai dar parto aí, vão te apanhar, vão te matar. Diga comigo, aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Aguenta a pressão. O irmão do piano. Aplauda o Senhor nesta manhã. O louvor. Posso continuar? Parece que o louvor quer que eu continue. Sisters and brothers, nós estamos a caminho de Rehoboth. Diga comigo, estamos a caminho de Rehoboth. Nós estamos a caminho... Irmão Tapua, nós estamos a caminho de Rehoboth. Agora, aqueles que querem ficar em Ezequiel, esse problema é deles. Aqueles que querem ficar no Sitna, o problema é deles. But as me and my house, nós vamos para Rehoboth. Irmãos, nós vamos para Rehoboth, amém. Levante as suas mãos aí onde você está. Não tem sido fácil, nunca foi fácil, não será fácil. Mas aqueles que insistirem em cavar o Ezequiel, cavar em Sitna, esses estarão qualificados. A palavra qualificar significa ter qualidade. A pressão que nós passamos na nossa vida, o Ezequiel, o Sitna, ele nos qualifica para sermos capazes de administrar o Rehoboth quando nós o abrirmos. And Rehoboth is coming. Eu disse Rehoboth está a vir. Eu disse Rehoboth está a vir. Eu disse Rehoboth está a vir. Então somente tenham cuidado de qualificar-se. Nabucodonosor cometeu um erro muito grave. Quando aqueles rapazes começaram a discutir com ele, Nabucodonosor teria os matado ali mesmo e teria resolvido o problema dele. Mas ele cometeu um erro, ele não os matou. O fato de eu e você estarmos vivos, num dia como hoje, significa que já passamos por muito.
E há um lugar aonde nós estamos a ir, que todas essas dificuldades pelas quais nós passamos pela vida nos tornarão qualificados para administrar o que vem aí. E eu não estou a falar essas coisas para te emocionar. A minha vida é um testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer. Eu sou como um de vocês que foi para um sítio sem nome, foi para um sítio sem qualquer tipo de conexão. But in all my life I've been under fire. Em toda a minha vida eu estive sob fogo. Vocês ouviram nos noticiários, no dia 31 de dezembro de 2019, era suposto que eu estivesse morto. Não viram nos noticiários? Era suposto que eu tivesse sido assassinado de uma forma mais brutal que você pode imaginar. But in all this life we've been under fire. No dia 23 de agosto de 2021, colocaram bomba no meu escritório. Explodiu todo o escritório e queimou tudo. Pensaram que eu estava lá. In all this life we've been under fire. What fire are you talking about? Não estou aqui para te emocionar. I'm here to talk about a God, a living God. Jehovah. Deus, Ele é real, irmãos. Stop playing about church. Parem de brincar de igreja a igreja. É muito bom. Mas temos que ter o senso para entender what are we doing. O que é que nós estamos a fazer com esse ir à igreja? Deixa-me só roubar mais 3 minutos. Ana, vocês conhecem a história, estava a orar. Queria só um filho. Mas o problema de Ana é que o filho que ela queria era para competir com Penina. A Bíblia diz que enquanto ela quis um filho para agradar o marido, Deus não deu um filho. Enquanto ela quis um filho para dizer que eu também tenho filho, Deus não deu um filho. Mas a Bíblia diz que todos os anos eles subiam para Siló para orar. Siló, it's a church. Todos os anos eles subiam para adorar. Voltavam, subiam, voltavam, subiam, voltavam. Mas Ana não concebia. Stop playing about church. Para de brincar de igreja. Concentra-te. A Bíblia diz que quando Ana orou, diz ao Senhor: se o Senhor me der esta criança, I'll give you back. Por quê? Porque Deus queria resolver um problema. Havia um sacerdote que tinha 2 filhos, Ofni e Finéas, absolutamente indisciplinados, dormiam com as irmãs na igreja e serviam na igreja. Deus queria resolver um problema, mas Ana não entende que Deus está à procura de um rapaz sério. Mas ela está concentrada em orar para ter um bebê, para também ser famosa na zona que tem um bebê. A Bíblia diz que the Lord shut down his womb. O Senhor, a tradução direta, o Senhor lhe encerrou a madre. Você não pode produzir resultados enquanto you don't know what you are doing. It's not about babies. Não é sobre ter bebê. Olha para o seu irmão e diga: não é sobre ter bebê.
Não é sobre ter casamento. Não é sobre ter marido. Não é sobre ter esposa. Não é sobre ter empresa. It's what are you doing with that result? A Bíblia diz que a rival da Ana, eu gosto de Deus porque Deus, Ele ensina as coisas de forma tão clara. A filha da Ana, a rival da Ana, Penina, bastaram entrar no quarto, pum, bebê. Bastaram entrar no quarto, pum, bebê. Cheio de filhos, mas todos eles, nenhum deles com qualquer relevância. Muitos de nós estamos a gerar coisas. We are just giving birth. Nós estamos a dar parto a essas coisas, mas nenhuma delas é útil. Tens que parar num ponto e dizer: Deus, why am I producing it? Por que é que eu estou a produzir isso? Qual é o propósito? Porque Deus precisa de pessoas. Deus precisa de pessoas jovens que, quando ganharem concursos na beira para a reconstrução da cidade, reconstruam a cidade de verdade. Para quando estiverem a dirigir coisas, dirijam as coisas com senso de responsabilidade. O problema é que nós vivemos como se fôssemos estrangeiros, a contar que um dia havemos de voltar para o nosso país. What country? Você não pode só vir aqui orar e dizer que quer empresa. What you about to do? Are you sure? Tem certeza que você quer empresa? O que você quer fazer com essa empresa? Estou a terminar. No dia 1 de junho, vamos abrir uma coisa that will shock you. Vai vos deixar chocados. Eu sou uma pessoa magra. Sou magro. Não preciso provar. Mas acho que emagreci mais. Estávamos a orar para construir uma coisa que é de facto uma grande bênção. Deus, as pessoas mais inteligentes que vocês podem imaginar não conseguiram pensar naquilo que nós pensamos. Montamos a coisa. Sisters and brothers, levamos 2 anos a orar à espera de resposta sem resposta. Vocês escreveram um documento de 300 páginas. Te chamarem 1 ano depois para vir te dizer que o texto não está bem alinhado. Quantos vocês sabem usar computador? Todos. Devolveram um documento de 300 páginas. No Word, ali no main bar, ali em cima, tem um sítio centralizado, alinhar à esquerda, alinhar à direita. Então, nós escrevemos um documento de 300 páginas, alinhamos à esquerda. Devolveram um documento de 300 páginas, ele temos que alinhar no meio. Are you sure? Não é sobre ter empresa. É sobre que tipo de instrumento essa empresa será. 2 anos depois, Deus não nos abriu uma porta, nos abriu uma barragem. Mas nós não tínhamos compreendido por que estávamos a emagrecer sem resposta. Porque estávamos todos felizes, porque estávamos quase para ficar ricos. Já tínhamos feito uma lista de qual é o carro que cada um vai comprar logo. Um deles já tinha pensado em que ele ia dar emprego para lhe mostrar. Para lhe mostrar que agora a minha high level. A Bíblia diz que Deus lhe cerrou a madre. It's
It's not about going to church. Tem a ver com resultados. Levanta as suas mãos. Vamos orar a Deus nesta manhã. É quase tarde. Se meu relógio estiver certo. Dizer Deus, peça uma coisa muito simples a Deus. Deus faz-me aguentar com a pressão. Que a pressão não me quebre. Espírito Santo de Deus, nesta manhã foi ministrada a sua palavra. Deus, nós temos corrido atrás dessas coisas todas. Nós temos tentado sobreviver. Nós temos tentado fazer coisas. Deus, muitos irmãos que estão aqui, eles são o plano A, são o plano B e são o plano C das suas famílias. They are counting in them. Deus, a família deles, estão à espera somente deles. And they have been trying, eles têm tentado. Deus, em nome e no sangue de Jesus, eu oro que a sua graça os faça perseverar. Que a sua graça os convença que o Senhor é real. E que o Senhor, assim que eles estiverem prontos, o Senhor irá abrir uma porta para eles. Paulo, ele disse que há uma porta que se abriu para mim. É grande e eficaz. Porém há muitos inimigos. Senhor, nós viemos contra todos os inimigos nesta noite. Nesta manhã. No nome de Jesus. Nós destruímos todo espírito de medo. Nós destruímos toda força contrária à nossa própria habilidade, ao nosso próprio conhecimento. Holy Spirit of God, Espírito Santo de Deus, todo tipo de força que tem tendência para convencer as pessoas de que eles não são capazes de começar mesmo no exec. We come against that spirit and we break it in Jesus' name. Destruímos toda força que os convence de que eles não são capazes. Toda força que os mostra filmes dos fracassos familiares e que os convence que eles não poderão fazer agora. We break that thing in Jesus' name. We come against the spirit of fear. We break that spirit in Jesus' name. We break that spirit in Jesus' name. Todos aqueles que, estamos mesmo a terminar, todos aqueles, quero orar especificamente com todos aqueles que você sabe, você é o plano A, é o plano B, é o plano C da sua família. Que se você falhar, a tua família está destruída. You know that você é plano A, é plano B e é plano C da sua família. I am that kind of guy. É uma grande responsabilidade. It's not been easy. Eu quero orar contigo nesta manhã. Levanta as suas mãos aí onde você está, não precisa vir para frente. Você sabe que se você falhar, não haverá ninguém para contar a história. They are counting in you. Eles estão a contar consigo. Deus, essas mãos levantadas são pessoas que compreenderam a sua responsabilidade agora em guerrear. Pai, em nome e no sangue de Jesus, touch them and empower them. Espírito Santo, a mesma graça que o Senhor colocou em mim, dê-lhes dobrado. No nome de Jesus.
Espírito Santo, dá-lhes a graça para sobressair. Dá-lhes a graça para sobressair. Dá-lhes a graça para fazer. Dá-lhes a graça de resultados. Dá-lhes a graça. Power of God. 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 Espírito Santo, encha-os de coragem. Encha-os de coragem, Espírito Santo. Encha-os de coragem, Espírito Santo. Holy Spirit. Espírito Santo está na casa. Espírito Santo, levanta o Isaac. Levanta o Neemias. Levanta o Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Fill them with your power. Fill them with your power. Fill them with your power. Diga a Deus: esforça as minhas mãos. Deus, eu estou convicto que se eu tiver fé sem obras, ela é morta. Deus, esforça as minhas mãos. Deus, eu quero ver resultados. Ajuda-me com as minhas mãos a cavar o Ezequiel, a cavar o Sitna, a cavar o Reobote. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Encha-me de coragem. Encha-me de força. Encha-me de ousadia. No nome de Jesus. Espírito Santo, assim quando oraram, Senhor, dá-lhes coragem, dá-lhes força, dá-lhes ousadia, para que eles não possam ter medo de tentar nada. Para que eles não possam ter medo de tentar nada. Fill them with your power. Fill them with your knowledge. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu orei na esperança e na fé de que o Senhor estará a levantar uma nova geração que compreende a sua responsabilidade. Em nome de Jesus. E eu oro entregando tudo nas suas santas mãos. Amém. Aplauda ao Senhor nesta manhã. Mais forte, mais forte, mais forte. Uau! Agora pode desatar os cintos. Amém. Aplauda ao Senhor nesta manhã. Muito obrigado pela vossa hospitalidade. Obrigado. Amen. Thank you so much. I love you so much. Eu vos amo tanto. E amen. Não posso prometer, mas amen. Em breve. Deus abençoe. I love you so much.